Amém, então, né? Graça e paz a todos. Graça e paz. Glória a Deus, né? Glória a Deus a todos que estão aqui, pelas nossas vidas. Mais uma vez nos reunimos para cultuar, para louvar, adorar, agradecer aquele que nos chamou, né, pela sua graça, para viver nessa nova aliança. Amém? Então, nós somos felizes por estarmos diante dele, né? Sabemos que o Espírito Santo que habita em nós também está presente aqui. Isso é nossa gratidão, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos levar nossos pensamentos ao Deus, diante do trono da graça, agradecendo a Ele pela semana que passou, pelo nosso trabalho, pelo alimento que tivemos na nossa mesa, pela saúde, porque todas as coisas têm colaborado para o nosso bem. E assim Ele vai nos preparando para quando os momentos difíceis chegarem, nós não ficamos desanimados, mas queremos continuar confiando naquele que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua graça maravilhosa que nos alcançou, pelo que o Senhor tem nos revelado através da Tua palavra, através do apostolado. O Senhor tem nos ensinado a conhecer um pouco mais das Tuas Escrituras, dos Teus mistérios. E o Senhor tem nos revelado a Tua graça, nos mostrando, ensinando que somos filhos, somos herdeiros e somos participantes das promessas das Tuas bênçãos. Por isso, Senhor, nosso motivo de gratidão, todos os dias, Senhor, nós agradecemos por esse amor demonstrado ali na cruz, para nos salvar e fazer, Senhor, filhos. Graças te damos por tudo e em tudo. Senhor, que a Tua palavra nos seja revelada, que será para a nossa edificação, para o Teu corpo, para a Tua igreja, que ela não volte para o Senhor vazia. Assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos? Então, como nós estamos cantando louvor ali, né? A mensagem da cruz, né? Temos uma mensagem. Ali naquela cruz, Jesus deixou uma mensagem para a sua igreja. A partir dali, começa uma nova etapa na vida da humanidade, né? Na vida do povo. O povo que andava sem rumo, sem direção, né? Jesus nasceu, é importante o nascimento dele, mas o importante foi a morte, de ser fiel naquilo que ele veio cumprir, né? Ali na cruz. Ele morreu, cumpriu a sua missão, que era salvar, resgatar aqueles que estavam perdidos, né? Então essa é a nossa mensagem, né? Nós somos, nessa nova aliança, hoje nós já somos o que nós já temos em Cristo Jesus, né? Não que nós precisamos ainda fazer alguma coisa, apenas crer, né? Então, Paulo diz aí aos Coríntios, no capítulo 1, né, que a palavra cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Entendemos que a salvação é nosso espírito, a nossa alma, que também nós somos libertos de ensinos errados, e isso vai nos dando alegria, né, na caminhada. Essa é a nossa mensagem. Então, quero continuar, aproveitar um assunto que até o pessoal do Walter comentou semana passada, sobre a sã doutrina, né? E Paulo fala a Timóteo lá no capítulo 2, versículo 1, tu, porém, fala que convém a sã doutrina. Por isso, então, nós temos uma mensagem, não devemos seguir o outro evangelho. Então, o que é sã? Peço que você dá a Bíblia em Romanos, no capítulo 14.
14, versículo 1. Amém? Então, Paulo diz assim em Romanos 14, 1: Ora, quanto que está enfermo na fé, recebei, não em contendas, sob dúvidas. Então, aqui ele fala que há pessoas que são enfermas na fé. Né? Fé, nós sabemos que fé é crer. Então, há muitas pessoas que ainda não têm a mente sarada, a mente sadia, no seu entendimento, né? Quanto à sua salvação, quanto àquilo que eles já são em Cristo, eles ainda estão buscando, tentando fazer, alcançar algo que para nós é impossível, né? Porque é como as leis lá é impossível cumprir todas elas, né? Para nós, se fosse buscar a salvação também seria impossível. Muito caro, um valor muito caro para nós pagarmos por isso. Então, há pessoas que ainda estão enfermas na fé. Por isso, Paulo diz lá a Timóteo, como eu falei, né? Tu, porém, fala que convém a sã doutrina. Sã, significa a palavra sã, é aquilo que é puro, aquilo que é saudável, né? Doutrina, nós sabemos que é o ensino. Então, nós devemos ensinar aquilo que como diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, né, ele fala: Tu, porém, fala as palavras segundo as palavras de Deus, né? Quando falar, fala segundo as palavras de Deus. Então, nós temos que falar isso, anunciar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, né? Como a gente comenta, a gente sabe, né? Então, boas novas. Falar, como a gente tem nós comendo, falar abençoado, né? E tantas outras coisas, né? Que Deus nos concedeu ali na cruz, né? Então, essa é a boa notícia. Mas nós sabemos que viria tempos, Paulo fala lá a Timóteo, né? Que viria tempos em que não suportaria a sua doutrina. Viria doutores, como já houve em outros tempos, profetas ensinando várias coisas, e as pessoas dão ouvidos, às vezes, muitas vezes não buscam aquilo que é verdade, comparar na palavra de Deus, dão mais ouvidos a ensino apenas de uma pessoa falando, né? E claro, é importante, como eu estou falando aqui, mas por isso nós temos cada um uma Bíblia, né? Para confirmarmos que é a minha palavra ou é a palavra de Deus, né? Porque é o Espírito Santo que vai nos ensinar, ele que vai testificar, né? Posso falar uma coisa aqui, se vocês lerem, buscarem, né? Vai confirmar ou não é, né? Mas a gente sempre ora, sempre pede que o Espírito Santo, né? Como ele disse lá em Jeremias, né? Eu ponho as palavras na sua boca, né? Então, estamos aqui para Deus nos usar. E disse ao Paulo também, né? Fala e não te cales, né? Não temas, fala e não te cales, porque eu sou contigo. Então, nós estamos para ser usados por Deus. Então, quando fala em outro evangelho, pesquisava em 2 Coríntios, no capítulo 11, obrigado. Amém? Versículo 4. Paulo diz assim, falando lá aos Coríntios, ele diz assim no 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, você recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofrereis. Então, quando Paulo diz aqui, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, qual Jesus que nós pregamos hoje? Não é mais o Jesus de Nazaré, né? Ainda que ele tem muitas coisas boas que ele nos ensinou, né? Nós devemos ver que ele realmente
realmente veio ensinar o que é o amor, né? O que é compartilhar as coisas, ele curava, né? Então Jesus de Nazaré nos ensinou muita coisa boa. Mas o que diz respeito à lei, às tradições, aquelas coisas judaicas, isso nós não pregamos mais. Né? Nós temos que anunciar hoje o que nós já temos e somos então em Cristo Jesus. Por isso, se alguém for pregar com Jesus que diz que você tem que sacrificar, que você tem que fazer para você ser, né? Ou então você tem que fazer para ser abençoado, ou não fazer tal coisa para receber, né? Então, existem dois lados, ou faz ou não faz para tentar alcançar algo. Então, se alguém for pregar um outro Jesus, Paulo diz que nós não temos pregados, então, diz assim, não recebam, né, esse Jesus, porque ele diz lá em Romanos, no capítulo 7, que quando estávamos mortos, nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejamos doutos, né, do Cristo ressuscitado. Então hoje nós pertencemos a Ele, nós nunca fomos discípulos de Jesus Nazareno. E ele continua dizendo assim: você recebeis outro Espírito que não recebestes. Mas existe um outro Espírito, né? Nós sabemos que há um Espírito, como está escrito lá em Romanos também, no capítulo 8, versículo 15, né? Porque não recebeste o Espírito de escravidão para estar outra vez com temor, mas recebeste o Espírito de adoção do Filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. Então, é esse Espírito que nós recebemos. O Espírito, não o Espírito de escravidão, mas o Espírito de liberdade. Não de libertinos, mas de liberdade. Hoje nós temos liberdade para andar na rua, usando uma bermuda, usando cabelo curto, usando cabelo comprido, usando uma maquiagem, né? Porque sabemos que não é isso que vai nos dar ou tirar a salvação, né? Então hoje nós temos essa liberdade. Em Romanos, no capítulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo também diz que o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí lá está a liberdade. Então, o Espírito está em nós, então nós temos liberdade, né? Nós estamos, né? Então é esse Espírito que Paulo fala. Você recebeis outro Espírito? Não, nós recebemos o Espírito de liberdade. O Espírito que diz, nós dizemos Abba Pai, quer dizer, Pai, meu Pai, ou Papai, né? Ele fala também lá em Gálatas, no capítulo 5, na página para frente, no versículo 1. Amém? Ele diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, é isso que Paulo está dizendo, né? Como nós vemos aqui no capítulo 11, vamos voltar lá, 2 Coríntios 11, versículo 4. Então, nós, amém? Nós devemos estar firmes nessa liberdade que Cristo nos libertou, e não nos colocarmos de novo debaixo do jugo, debaixo de algo que venha a ser condenação, né? Porque nós hoje entendemos, né, a graça de Deus, e graças a Deus que tem nos ensinado, nos mostrado. Não é nenhuma glória nossa, né? Mas Ele, aprove a Ele nos escolher, nos salvar, e também tem revelado essa graça. Paulo continua dizendo, então, o outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, é isso que eu estava falando. Você ouviu outro evangelho, né, como o pastor trouxe domingo a mensagem, né? Graça, uma outra glória. Então, existiu uma glória, né? Hoje nós estamos
numa nova glória, graça, né? Uma outra. Porque o Evangelho, na verdade, nós vemos que foi anunciado primeiro lá a Abraão, né? Mas que eles mudaram, né, a mensagem, em vez de falar o que nós já temos, o que nós somos, o que aconteceu ali na cruz, depois da cruz, né? Ainda ficou muito misturado, né? Por isso que foi preciso Paulo receber, né, o verdadeiro ensino de Jesus, ser arrebatado. Ele trouxe as cartas dele, nos ensina como nós estamos nessa nova aliança. Então ele diz assim: se abraçar, se receber o outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Seremos enfermos na nossa fé. Como ele diz lá, há muitos enfermos na fé. E isso vai causar sofrimento. Por isso nós vemos muitas pessoas, né, tristes, angustiadas muitas vezes. Não todos. Eu tenho irmãos que são muito felizes, muito alegres. Mas tem aqueles que estão assim tão presos numa doutrina, num ensino, num compromisso carnal muitas vezes, que quando eles não conseguem cumprir ou fazer, aquilo traz sempre uma condenação, né, para eles. Então, eu peço que vocês abram em Gálatas, no capítulo 1. Nós estamos falando que não devemos seguir outro evangelho, né? Paulo, ele nos diz aqui em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6. Amém? Ele fala aos Gálatas, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, como um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja nada. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, né, a palavra. Então, Paulo fala aqui sobre o outro evangelho, né? Como nós vemos também no capítulo 2, falando que é o evangelho da circuncisão, da lei que foi dada a Pedro, aí o evangelho da incircuncisão, né? Um evangelho de judeus, outro evangelho de gentios. Então, é desse evangelho que Paulo está falando, o evangelho da graça. Como você falou aquele dia, né? Essa doutrina, o que é essa doutrina? Que é estar em Cristo, que é a graça, né? Então, nós encontramos isso, estar em Cristo, só nessa nova aliança. Assim, o que nós podemos, o que nós somos, o que nós... Em Cristo, né? Então, mas como Paulo falou, e a Timóteo, a Tito, né, falando que chegaria tempos e que chegariam e falariam outras coisas, outro evangelho, né? Então, nós temos vivido isso. Peço que vocês abram em Mateus, no capítulo 7. Para nós vermos como Jesus falou disso, Paulo alertou sobre isso, né? Tanto que Jesus, sempre a maior discussão dele sempre era lá com os escribas, sempre era com aqueles os doutores da lei que se achavam, né, sábios em todas as coisas, né? E sempre houve essa discussão lá por eles, né? Então, Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Então, Jesus já alertava naquele tempo. Agora eu peço que vocês abrem lá em Atos, no capítulo 20. Amém? Atos 20, 29. Amém? Então diz assim: porque eu sei disso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão a rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Então nós vemos aqui como Jesus alertou lá que haveriam lobos cruéis disfarçados de ovelhas, né? Que Paulo fala que não perdoarão o rebanho. E Jesus tinha essa luta, Paulo tinha essa luta, que ele falou aqui que noite e dia não cessava, né? De demonstrar com lágrimas a cada um de vós, ele fala assim. Então, sempre houve essa luta, né? Da verdade contra aquilo que é uma meia-verdade. Né? Não totalmente uma mentira, mas pior, mestres Nicodemo ainda, né? Então, a gente não critica, assim, julga ninguém, porque nós também um dia estávamos daquele lado, hoje passamos para cá, e como eu disse, a glória não é nossa, aquele que se gloria-se no Senhor, né? Então, não vamos ficar nos achando que somos melhor que alguém, apenas sendo gratos a Deus, porque estamos melhor e temos esse entendimento. Então, devemos sim anunciar, falar o Evangelho. Claro, quando alguém chega, não vamos discutir, né? Mas também não vamos engolir, né? O que querem às vezes nos fazer que nós mudemos o nosso entendimento dos pensamentos. Se mostrarem na palavra, para ele tiver escrito, né? Nós vamos crer. Então, em Atos, no capítulo 13, se dá lá ainda, Mateus 23, volta de novo lá em Mateus. Mateus 23, no capítulo 15. Se nós lermos todo esse capítulo, nós vamos ver quantas coisas Jesus estava falando ali aos escribas, aos fariseus, né, que se achavam melhores ou perfeitos, né? Então havia essa discussão ali. No versículo 15, Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Estou dizendo aqui, não vamos discutir com ninguém, como eu falei, né? Mas o próprio Jesus aqui, ele chamava eles de hipócritas, né? Claro, ele é. Então, Jesus tinha uma verdade, né? Ele era a verdade. Então ele falava para os escribas hipócritas. Ele diz assim: pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois do tendes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Prosélito quer dizer uma palavra, um gentil que segue a religião judaica. Então eles faziam isso já naquele tempo com os judeus, né, com os gentios. Eles percorriam, iam, traziam os gentios para viver como eles, como judeus, né? Obrigados a circuncidar, né? Faziam coisas que Jesus diz que faziam mais errados, né?
se eles estivessem lá no lugarzinho dele, né? Agora eu peço que vocês vão lá em Atos 13. Porque a obra que nós vivemos hoje é de Deus. A graça é de Deus. Foi Ele que quis nos conceder essa graça, esse presente, esse dom maravilhoso. Por isso ele diz lá no versículo 41, diz assim, ó, Atos 13, 41. Amém? Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desapareceis, porque eu quero uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis se alguém vos contar. Então essa palavra aqui, Paulo estava falando, está precisando lá em Abacuque, no capítulo 1, versículo 5, está escrito lá, né? Deus faria uma obra, que se alguém contasse, muitos não creriam. No capítulo 2 de Abacuque, ele diz, o meu justo viverá pela fé. Depois nós encontramos Paulo falando isso aos Romanos, encontramos lá no Hebreus, né? Deus falando, o meu justo virá pela fé. Aqueles que foram justificados ali na cruz, né? Comprados, reconciliados, se tornaram justos diante de Deus, né? Então, mas essa obra que nós muitas vezes contamos, falamos, as pessoas, elas não creem, né? A fé delas ainda não chegou, elas estão ainda enfermas da fé, não estão ainda com aquele pensamento sadio, convicto, né? Puro, uma direção, não, esse aqui é o caminho, é esse aqui, né? Eles ainda têm aquelas dúvidas. Para aqueles que estão na doutrina do demônio, né? Que Paulo fala, né? Então, pior ainda. Então, o que Paulo estava trazendo ali, naquele tempo, ele diz aqui no capítulo 39, no versículo 39, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Essa era a mensagem que ele estava anunciando aquele povo, naquele dia, né? Aí no versículo 42, continua assim, e saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Quais coisas? Porque ele é justificado por ele, por Jesus Cristo, né? É justificado todo aquele que crê. Eles gostaram de ouvir essa mensagem, né? Então os gentios, como está lá em Mateus, por exemplo, lá, capítulo 23, onde os judeus forçavam eles a viver como judeus, praticando algo, de repente eles chegam ali, alguém diz que não precisa mais de fazer aquilo, que é por fé que eles têm que viver, né? Então não é bom isso, que você, vivendo por fé e entendendo o que Jesus já fez, não é maravilhoso, né? Entender todas essas bênçãos que Ele nos deu na cruz. Então eles gostaram de ouvir essa mensagem. Por isso eles disseram, rogaram que no sábado seguinte eles fossem ditas as mesmas coisas. E despediram da sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então eles seguiram Paulo e Barnabé falaram, olha, continue, permaneçam firmes na graça de Deus. Hoje nós estamos numa nova aliança, num novo pacto, né? Vocês foram justificados lá na cruz. Todo aquele que crê em Jesus, na sua obra, né, está justificado, está salvo. Então, essa é a mensagem, né, que nós devemos falar, que nós devemos anunciar, que nós já temos ali na cruz. E esse é o verdadeiro evangelho, a verdadeira boa notícia, boa nova, né? Que não há condenação sobre a forma que nós vivemos, né? Temos liberdade, onde é o Espírito
né, sermos escravos. Então, Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Amém? Amém. Paulo nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Então aqui Paulo está nos falando que para isso Deus colocou na igreja, né? Apóstolos, profetas, mestres, doutores, e nos deixou a sua palavra, para nós ouvirmos eles falar, ensinar, compararmos, né? Está escrito. Por isso que nós precisamos ter uma Bíblia, nós precisamos, além daqui, também ter o nosso momento de leitura, de falar com Deus, ouvir, e o Espírito Santo vai nos ensinar. Então, ele diz assim que para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, ele ensina. Eu falei, né? Nós temos que ter uma convicção, uma certeza, né? Então, isso que nós devemos pregar, anunciar e ter essa certeza. Como eu falei, vamos encontrar pessoas que às vezes vão questionar por que nós cremos assim, por que nós cremos que somos salvos, por que nós somos abençoados, né? Mas nós sabemos, né? Está escrito, podemos mostrar na palavra, não é nós que estamos inventando, né? Está escrito. Então, em Efésios, no capítulo 3, peço que vocês abram lá. Paulo fez uma oração pelos Efésios, no capítulo 3, versículo 14. Ele fez uma oração e assim seja para nós também essa oração, porque assim como ele falou para os Efésios, a palavra de Deus é viva, ela não muda, ela continua sendo. Então, como ele falou, como nós vemos aqui em Efésios no capítulo 1, né? Capítulo 4, nós vemos lá ele falando sobre para que não sejamos meninos inconstantes, né, levados por obra todo vento de doutrina. Aqui no capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder-lhes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para
sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, aqui Paulo diz, né, ele faz essa oração muito bonita aos Efésios, né, para que eles sejam cheios, né, da plenitude de Deus, daquele conhecimento. Ele diz assim, que seja, para que eles venham compreender qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Ele não deu as medidas exatas disso, mas ele falou assim, que a profundidade, né, dessa obra de salvação que Deus fez por nós, algo muito grande, nós não conseguimos entender muitas vezes, né? A distância, seja na altura, no comprimento, é algo muito grande que Jesus fez ali na cruz, né? Para aqueles que ele salvou, seus filhos, como o Vitor todos esses dias ensina, né? Que não foi por todos, mas por aqueles que foram escolhidos, eleitos, antes da fundação do mundo, aqueles que Adão destituiu, mas que continuaram sendo filhos, né? Então, nós estávamos afastados de Deus. E Jesus ali na cruz, veio ali, pagou o preço, morreu por nós, então nós pertencemos a Ele, né? Amém, irmãos? Amém. Amém. Que todos, né, venhamos cada dia mais ter essa certeza, essa convicção, para não precisarmos seguir um outro evangelho, um outro ensino, mas cada dia crescer naquilo que é verdade, né? Dúvidas muitas vezes na nossa mente surgem, pensamentos, mas então nós vamos orar, falar com Deus, buscar na palavra e vamos entender que o que está escrito é verdadeiro e que a palavra de Deus não muda, né? Amém, irmãos? Amém. Alguém quer? Amém? Amém. Graças a paz. Então, Senhor, queremos agradecer por mais uma vez, Senhor, manifestar, para que nós possamos falar, para que nós possamos cantar. Muito obrigado por mais uma vez, Glória sua a Deus. presença, Senhor, notória no nosso meio. É verdade, O Senhor está aqui. O Senhor é onipresente, onipotente. O Senhor Glória a está em Jesus. todo lugar. Obrigado, Pai. O Senhor está dentro de nós, o Senhor habita em nós. Graças a Deus. Nós somos o templo. Estamos aqui como o corpo de Cristo, esperando a sua volta, Senhor. Então, muito obrigado por o Senhor ter revelado essa graça maravilhosa. Por muito tempo nós ficamos sem saber que nós somos, nós não sabíamos que nós tínhamos Espírito Santo, nós não sabíamos que nós éramos filhos. Verdade. Por adoção, por meio de Jesus Cristo. Então, muito obrigado por nos Obrigado, revelar a sua graça. Então, te amamos, Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Uma salva de palmas para o Espírito Santo. Amém.